Então, rapidamente, irmãos, abram comigo, por favor, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 5. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Observe essa expressão, a vossa constância. Capítulo 3, versículo 5. É outra oração, está na forma de um voto. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, encontramos a constância, vossa constância no capítulo 1 e a constância de Cristo capítulo 2, capítulo 3. Senhor, nós colocamos diante de Ti esses momentos e confiamos de que pela Tua graça, o Senhor haverá de falar com cada um de nós. Tu conheces a condição de cada um, o que cada um precisa ouvir, precisa receber de Tua boa mão. Nós pedimos que pelo Teu Espírito isso seja realizado, pois oramos em nome de Jesus. Amém. A história dos Tessalonicenses, ela está relatada em Atos capítulo 17. Como que Paulo chegou ali pela primeira vez, quase que fugido de Filipos, capítulo 16, escorreram, saíram, depois de passar uma noite na prisão, açoitados e tudo, foram, e a próxima cidade em que se hospedaram foi Tessalônica. E ali diz que Paulo ficou lá 3 sábados em que ele compartilhou nas sinagogas. Lá não diz que foram 3 sábados consecutivos, mas a leitura mais natural do texto é que foram 3 sábados consecutivos. Independente disso, o fato é que o período de Paulo em Tessalônica foi muito curto. Foi muito curto. E dali ele já teve que sair fugido de novo. E claro, aí ele ficou com aquele encargo, aquele pesar, aquela responsabilidade por aqueles irmãos, tão novos na fé. E a primeira epístola é uma declaração da sua preocupação e a alegria, de ter recebido notícias boas da parte deles, trazidas por Timóteo. A segunda epístola, pensa que foi escrita 2 ou 3 semanas depois da primeira epístola, ou seja, só foram escritas quase que juntas, possivelmente para esclarecer dúvidas que tivessem aparecido em função do que ele disse a respeito da volta do Senhor. Então ele escreveu a segunda epístola talvez para trazer alguma luz diferente com respeito à volta do Senhor. Mas o fato é o seguinte, os tessalonicenses estavam vivendo perseguição, tribulações, eram recém-convertidos. E Paulo se preocupava com eles. E logo no primeiro capítulo, ele deu graças, no versículo 3, ele diz porque o amor de uns para com os outros vai aumentando. Essa foi uma oração que ele fez na primeira epístola. Capítulo 3, ele orou para que a fé e o amor deles aumentasse. E aqui ele já começa a dar graças, porque ele reconhece que esse amor vinha aumentando. E no versículo 4, ele faz menção à vossa constância. Então ele reconheceu naqueles irmãos, no contexto de tribulação, no contexto de perseguições, ou seja, em contextos de desconforto, não estava tranquilo, que eles permaneciam constantes. Essa é a nossa palavra de hoje. Vou deixar algumas coisas com respeito a isso. E o versículo 5 nos dá uma dica do objetivo, da finalidade dessa constância. É para que fossem considerados dignos do reino de Deus. Okay?
Bem, então, o segundo versículo que lemos, o capítulo 3, versículo 5, é uma oração. Está na forma de um voto, mas é considerada uma oração. Ele diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Uma observação pertinente aqui é, então, o Senhor conduz ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, quem que é esse Senhor? Só resta uma alternativa, né? É o Senhor Espírito Santo. É uma oração que ele faz ao Espírito Santo, que o Espírito Santo conduza o coração daqueles jovens crentes ao amor de Deus e à constância de Cristo. Observe que é o coração. Então, quando falamos de constância nesse contexto, não se trata de uma constância de hábitos, né? Fazer sempre a mesma coisa, não é? Mas é uma constância de coração. E nós vamos falar mais a respeito disso, né? É claro que a constância de coração trará ou será refletida em constância de bons hábitos, não há dúvida quanto a isso. Mas o foco dele é o coração, né? Agora, ele já não tinha constância, ele disse que eles tinham constância, ele dava graças a Deus pela constância deles no capítulo 1. Contudo, ele ora para que o Espírito Santo como se aperfeiçoasse aquela constância, levasse essa constância ao próximo estágio, ao estágio da constância de Cristo. E essa é uma característica das orações de Paulo. Ele não olhava para uma situação e falava assim, aqui não tem nada de, vamos supor, paciência. Então vou orar por paciência. Não tem nada de amor. Ao contrário, ele procurava observar o que já tinha, o que Deus já estava operando. E ele orava para que aquilo fosse intensificado, aperfeiçoado, aumentado naqueles irmãos. E aqui, um dos exemplos é a constância. Então, quero mencionar algumas coisas a respeito dessa palavra, que aparece 30 vezes no Novo Testamento. Ela é traduzida por constância, por firmeza, perseverança, paciência. Né? São formas diferentes que a palavra grega é traduzida para o português. Eu vou ler algumas definições do Strong. Estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Pacientemente, firmemente, paciente, que espera por alguém ou algo lealmente, que persiste com paciência, constância e perseverança. Então, penso que isso reflete o significado dessa palavra. E esse versículo que fala do voto de Paulo, né? O Espírito Santo conduzisse o coração deles à constância de Cristo. Tem um versículo em Hebreus que diz assim, Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Essa é a constância de Cristo, uma constância eterna. Claro que nós não temos nada disso em nós, né? A nossa constância é a constância do capítulo 1, né? É uma constância que tem os seus sobes e desces, tem os seus momentos de fraqueza. E é por isso mesmo que Paulo orou por eles. Ele falou assim, olha, o alvo é sermos como ele é experimentarmos a realidade de uma constância que não muda, né? Que permanece firme, que permanece constante a despeito das tribulações e das provações. Vamos ver Romanos capítulo 8. Versículos 18 a 25. Acho que é um texto cronologicamente importante para nós, ou escatologicamente importante para nós. Versículo 18. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados
com a glória a ser revelada em nós. Essa é a opinião de Paulo. Ele diz, para mim. Né? Todos nós deveríamos chegar a esse ponto, mas nós não podemos nos apropriar dessas palavras de Paulo gratuitamente. Nós temos que ganhar isso do Senhor, né? De modo que cada um de nós possa dizer isso para mim também. Foi assim com Paulo, mas para mim também, né? O fato de ser verdade para Paulo não significa que automaticamente é verdade para nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Será que estamos percebendo essa ardente expectativa? Né? Isso não é muito difícil de olharmos o entorno e vermos que existe essa expectativa, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Um dos aspectos desse texto é o aguardar, é o esperar. Então, a ardente expectativa da criação aguarda, versículo 19. Nós estamos aguardando a adoção de filhos, então nós também aguardamos. Então, um dos aspectos importantes é a nossa espera. Pelo quê? A redenção do nosso corpo. Quando é que isso vai acontecer? Quando o Senhor voltar. 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte, que ao soar a trombeta de Deus, a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a hora da redenção do nosso corpo. Né? O nosso corpo ser como o corpo da glória do Senhor. Né? Versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com constância, essa é a palavra, com constância o aguardamos. E aqui temos o aguardamos mais uma vez. Então, irmãos, como é que nós vamos aguardar a volta do Senhor? Com constância, entre outras coisas. Constância é ingrediente fundamental na nossa espera ao Senhor. Então, quando olhamos para a nossa vida, né, somos tão constantes quanto uma, né, como chama? Não é roleta russa, não. Montanha russa, né? Sobe, desce. Um dia sim, outro dia não. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Um dia quero, outro dia não quero. Um dia vou, outro dia não vou. Essa é a nossa constância. Não é à toa que Paulo orou para que o Espírito Santo nos conduzisse o nosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então tem que ganhar alguma coisa de constante em nós, né? A despeito de toda tribulação, de toda dificuldade, de toda perseguição que eles estavam enfrentando. Né? Então, irmãos, esse é o meu sentimento. Eu vou terminar lendo algo. São 30 versículos. Eu não vou ler os 30. Aliás, nem separei 30. Alguns deles. Mas vale a pena fazer esse exercício. Veja os 30 textos em que aparece essa palavra que é traduzida muitas vezes por constância. Só para firmar o conceito, quando não é constância, eu vou ler constância do mesmo jeito. Quando fala de perseverança, eu vou ler constância só para chamar a atenção dos irmãos. Então, Lucas 21, é na vossa constância que ganhareis a vossa alma. Romanos 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz constância, e a constância, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 15. Ora, o Deus da constância e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue, e aqui vem 6 elementos: justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão.
Fé, amor e constância, nessa ordem aparece também no próximo texto, que é Tito, capítulo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Irmãos, uma marca importante dessas 6, vou só falar de uma, que os homens idosos precisam manifestar, é constância. Não a nossa constância, mas a constância de Cristo. O Senhor tem que ganhar isso em nós. E a oração de Paulo foi ao Espírito Santo. Nós precisamos estar rendidos a ponto dele nos conduzir a essa constância. Tiago, capítulo 1. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz constância. Ora, a constância deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Segunda Epístola de Pedro. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a constância, com a constância a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na constância em Jesus. Olha como que João se apresentou. Achei-me na ilha chamada Patmos, etc. E o último versículo desse conjunto, Apocalipse 3. Porque guardastes a palavra da minha constância, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, esse momento de provação está muito perto. Que o Senhor nos livre. Nós precisamos perseverar em oração, vigiando e guardar a palavra da constância de Cristo. E por fim, o escritor aos Hebreus diz: com efeito, tendes necessidade de constância, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu acho que ele nem precisava dizer isso, que todo mundo já percebe que nós precisamos de constância, né? Mas ele afirma: olha, vocês precisam de constância. E nós dizemos amém, eu preciso de constância. Não é à toa que Paulo orou por constância por aqueles tessalonicenses, né? Para que eles, né, primeiro deu graças pela constância que tinham, mas aí era a vossa constância. E depois ele diz: olha, o Senhor mesmo conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Que o Senhor ganhe isso em nós. Amém. Irmãos, palavra aberta para quem desejar repartir alguma coisa na palavra. Bom, então, encorajado aí pelo encorajamento do Luiz, né, como mencionou, compartilhou isso comigo recentemente. É só trazer mais um exemplo na palavra de Deus. Os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que eu tenho um dos personagens que eu mais aprecio, é Caleb. Caleb, eu não sei se foi por isso que a minha filha deu o nome do meu netinho de Caleb, mas Caleb me chama a atenção exatamente por causa disso que foi compartilhado pelo nosso irmão. Então vamos lá em Josué, capítulo 14. E o encargo é de encorajar os irmãos a essa constância, né? A perseverança. Josué capítulo 14, nós vamos ver a partir do versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Observa bem
essa frase: 10 dos espias desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Observe a palavra aí. Eu, porém, perseverei. Eu tive constância em seguir o Senhor. Meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Os irmãos que conhecem esse texto devem se lembrar da riqueza que o Espírito Santo coloca aqui como exemplo para nós, né? Eu falo para os irmãos, quando eu vejo que Caleb estava com 85 anos e estava tão forte com 40, eu disse, meu Deus do céu, eu tô lascado. Não cheguei lá e estou muito longe do que eu era com os 40 anos, né? Mas alguma coisa muito especial a gente vê aqui. O coração de Caleb era um coração diferente, né? Ele foi alguém que, pela misericórdia do Senhor, foi esse tipo de perseverança que nós vemos aqui no Antigo Testamento. De alguma forma, o Senhor permitiu que ele pudesse espiar a terra, ter um vislumbre daquela terra que Deus havia prometido. Que ele sabia, conhecia pelas palavras do Senhor que era a terra que mana leite e mel. Ele sabia que era uma terra boa. E ele foi e espiou, ele testificou, ele pôde ver a abundância e a riqueza da promessa do Senhor. E essa visão deu a Calebe, concedeu a Calebe a condição de perseverar. Irmãos, ele diz aqui, ele tinha 40 anos de idade quando ele viu a terra. Ele testificou da promessa de Deus. Mas entre ele ver aquela promessa e esse momento aqui foram 45 anos. Nesse tempo, os irmãos sabem muito bem que foi de Cades Barnea que ele foi enviado. Os israelitas, se o Senhor permitir, nós vamos chegar lá algum dia, nas 42 estações, eles vagueavam no deserto, eles começaram a dar volta ali, ó. E lembra que Cádiz fala de santificação. Cádiz fala de santificação. Essa estação, nas 42, fala de santificação. São os dois pontos focais que a gente tem nas 42 estações. Uma, a justificação no Monte Sinai, ou no deserto Sinai, e outra, Cádiz, que fala de santificação. São dois momentos, são duas questões chaves na vida e no nosso caminhar como cristãos. Então, observa que de Cádiz, então, Josué é enviado para ver a terra, e aquela visão cativou seu coração. A visão do Senhor cativou o coração de Caleb. E isso fez com que ele pudesse perseverar. Até aquele momento, 45 anos. Muito tempo depois. Imagina, 40 anos, ele ainda continuou caminhando no deserto. Eles ainda não tinham entrado na terra. Mas Josué permaneceu firme, porque ele tinha visto a promessa de Deus. Ele tinha visto o que Deus havia prometido. Os irmãos percebem? Havia algo no coração de Caleb que foi ganho. E aquilo que ganhou o coração dele foi a visão daquilo que o Senhor tinha lhe dado.
Então, quando nosso irmão nos lembra hoje, né, e de alguma forma o Senhor nos traz essa lembrança, a questão da constância, da perseverança, ela só é possível se de fato nós tivermos essa visão do Senhor. Se nós não tivermos essa visão do Senhor, vai ser muito mais difícil. Naturalmente, como nós sabemos, né, a nossa constância é um sobe e desce, é um vai e volta. Muitas vezes só um vai, que não volta. Nós precisamos ter uma visão do Senhor, ter uma visão do seu propósito, ter uma visão daquilo que está no coração do Senhor. É isso que nós precisamos, é isso que vai nos permitir, de alguma forma, pela misericórdia do Senhor, termos essa constância. Em nós mesmos tem a menor chance. Mas a visão do Senhor, a capacitação do Senhor pelo seu Espírito vai permitir que isso aconteça. Então o propósito aqui não é desanimar os irmãos, mas de animar os irmãos. O Senhor tem nos dado algo diferente, mas nós precisamos lembrar que os nossos olhos têm que ser colocados no autor e consumador da nossa fé. Né? Muitas coisas ao nosso redor, no dia a dia, as dificuldades, no meio dos irmãos, em toda situação, podem nos desanimar. Fazer com que, de fato, esse sobe e desce, vai para a direita, vai para a esquerda, aconteça o tempo todo. Porque os nossos olhos talvez não estejam colocados no foco, no alvo. O alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos nos encorajar mutuamente nos dias em que nós vivemos, a olharmos para o Senhor. E eu vou concluir rapidamente, para dar mais tempo aos irmãos. Nós vamos voltar lá para Números. Eu acho que essa é uma chave importante, onde isso é reportado. Números capítulo 14. Há uma repreensão para aqueles que, de alguma forma, tentaram o Senhor. Nós sabemos que Cádiz tem essa marca, porque se refere, como falei para os irmãos, à questão da santificação. E sem essa santificação, eles não poderiam, de alguma forma, entrar na terra. Lembra? Todos aqueles que vieram do Egito, à exceção de Josué e Caleb, pereceram no deserto. Só a segunda geração entrou em Canaã. Observe o que diz aqui, versículo 20. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, e lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova. Obrigado. Já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles, daqueles que me desprezaram, haverá. Versículo 24. Porém, olha que bonito esse porém. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Não se percebe? Há um porém, graças ao Senhor. É pela misericórdia do Senhor. Nós não temos condição nós mesmos, nós sabemos disso. Mas isso não é justificativa para nós ficarmos nos remoendo nas nossas lamúrias, nas nossas dificuldades, no vai e volta. O Senhor é assim mesmo, vou prosseguir. Não. A gente sabe que na nossa própria força não há condições. É nessa hora que nós nos rendemos ao Senhor. Senhor, eu não tenho condição. O Senhor tem que operar. Eu preciso que o Senhor opere. E o Senhor tem que realizar isso na sua vida e na minha vida. Nós precisamos que Ele faça isso. Que Ele opere em nós a constância, a perseverança. Nós estamos na reta final. Talvez, de fato, nós estejamos entre aqueles que vão dar as boas-vindas para o Senhor. Talvez nós estamos naquela geração que vai dar as boas-vindas ao Senhor. Nós não sabemos. Mas, independente disso, se o Senhor tardar, como é importante que nós possamos perseverar. Nós precisamos do espírito de Caleb.
Nós precisamos ter esse espírito de perseverança. Então, nós precisamos ser encorajados e nos encorajar mutuamente. Não é só eu ser o grande vencedor, eu chegar lá na frente porque eu consegui. Mas a mutualidade, a necessidade que nós temos de nos encorajar mutuamente a perseverarmos, a estarmos constantes com o Senhor é fundamental. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração. Acho que essa é uma palavra muito importante para o momento que nós vivemos. É que o Senhor realmente venha a nos encorajar, a perseverar. Como Caleb, como tantos outros que nos antecederam nessa jornada, nessa caminhada. E que pela misericórdia do Senhor possamos estar entre aqueles que dão as boas-vindas a Ele quando chegar. Irmãos, eu estava muito resistente de falar, mas acho que talvez o Senhor confirmou com as coisas que foram compartilhadas. Nesta última segunda-feira, nós viajamos para São Paulo, porque na terça foi o enterro da irmã Joana Liu, e eu quero ler alguns versículos. Tá? Um deles é esse aqui. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Está em Eclesiastes, né? E eu tenho que confessar, vocês vão entender, eu gosto de ir em velório de irmãos, eu acho assim, gosto, vocês vão entender, né? Eu acho que é muito proveitoso, porque naquela hora, eu sei que naquela hora, muitos testemunhos ocultos vêm à luz. Eu me lembro, alguns anos atrás, a gente foi no enterro do pai da Helenice, lá em Fabriciano, e conforme os irmãos iam dando testemunho, muitas coisas que aquele irmão fez em oculto veio à tona, como ele serviu, como ele pregou, e eu acho que é muito significativo. E foi uma reunião assim, de muita vitória e muito júbilo, sabe? E eu queria... a nossa irmã, ela teve câncer alguns anos atrás, fez um tratamento, foi um longo tratamento, e o câncer estabilizou, né, parou, ela ficou um período curada, e mais recentemente, acho que o ano passado, ele voltou, e nesses últimos 2 meses ela estava no CTI. E durante esses 2 meses, houve reunião de oração umas 2 vezes por semana, pedindo a cura da irmã. Mas o Senhor não a curou. E a filha dela, a Eunice, até esteve aqui conosco recentemente, me mandou um testemunho recente dela. Esse testemunho era, eu creio que ela teve, uma irmã mandou alguma coisa para ela, elas estavam tendo comunhão, e essa foi a resposta da irmã para essa outra irmã, da irmã Joana para essa outra irmã. E eu fui profundamente checada, impactada e assim tocada. E não é a primeira vez que isso acontece comigo com um testemunho de uma irmã. O primeiro testemunho foi há 5 anos, o testemunho da irmã Leci, na conferência de Poços de Caldas. Nossa irmã também estava passando por câncer, naquele período estava em remissão, e ela deu um testemunho assim que eu tenho que confessar para os irmãos que foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque a irmã chegou num ponto que o tratamento estava tão violento que ela não conseguia mais ter comunhão com o Senhor. E ela chegou para a família e falou assim, eu prefiro parar o tratamento a perder a comunhão com o Senhor. Por quê? Porque ela, desde a juventude dela, era uma irmã que se dedicava ao estudo da palavra, ela tinha muita comunhão com o Senhor. E o que o Senhor me impactou naquela época foi que o que estava sustentando a nossa irmã naquele momento de muita aflição era o depósito que ela teve durante os anos anteriores, desde a juventude. Irmãos, há um provérbio popular que diz que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar.
mas a minha casa é um testemunho que prova o contrário. Na nossa casa, o raio caiu 5 vezes. Eu fui a primeira e o Mário o último. Todos nós 5 tivemos câncer de tireoide. Todos nós 5. E eu sei que quando a gente tem o veredito de câncer, eu lembro que quando eu fiquei sabendo que eu estava com câncer, meu pai tinha acabado de passar uma temporada aqui em Belo Horizonte, que fez um transplante de medula óssea, ficou em casa, porque ele também estava com câncer de mieloma múltiplo. E logo depois eu fiquei sabendo desse câncer e a minha primeira reação que a gente tem, que é uma sentença de morte, né? É uma sentença de morte. Mas o Senhor, eu saí de lá, eu lembro que o Senhor me lembrou de um cântico e eu liguei para o Mário. E o que eu quero dizer, irmãos, assim, que a gente não entende o caminho do Senhor. Nós não entendemos o caminho do Senhor. Mas o testemunho, então, dessa primeira irmã, a Alessi, que me impactou, isso foi muito sugestivo, o que aconteceu, ela deu assim, testemunho 1 mês antes do início da pandemia, e eu senti assim, ou é agora, tomar um prumo na minha vida, né? Eu não sei o quanto afirmativamente eu respondi nesses 5 anos ao Senhor. Mas agora eu pude testemunhar de um novo testemunho, de uma outra irmã. Só que agora a irmã está dando um foco diferente do que a outra deu. E eu vou compartilhar com os irmãos um pouquinho. Foi interessante, eu acho que o Luiz citou um versículo, que eu acho que fala muito isso, lá em Romanos. Romanos 5:3. Mas tem uma versão em inglês que fala um pouquinho diferente, tá? A nossa versão fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, eu acho que em português, né? Mas essa versão em inglês fala: e não somente isso, mas também nos gloriamos nos sofrimentos, porque sabemos que o sofrimento produz perseverança. Outra palavra, não, a palavra que o Luiz compartilhou. E a perseverança, a nossa tradução fala experiência, mas essa fala caráter. E caráter, experiência, esperança. Então, a irmã, quando ela mandou esse áudio, e as irmãs que quiserem, os irmãos também podem, tá? Eu mandei para algumas irmãs, quem quiser ouvir, tem esse áudio e tem a transcrição dessa coisa. E ela fala que ela estava meditando em Romanos 8. Estava meditando em Romanos 8. E aquela parte de Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a irmã estava conversando com a outra irmã, falando, esse é um versículo que todos nós citamos de cor, não é? Todas as coisas cooperam, né? Mas a gente sente prestar atenção, todas as coisas cooperam, mas as coisas que o Senhor permite que aconteça na nossa vida têm um objetivo. O objetivo para que é para que, olha aqui, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas, Ele tem um propósito. E o propósito dele é para quê? Para que a gente seja conformados à imagem do seu Filho. Não é à toa que a gente passa por sofrimento ou tribulação. É porque Ele quer produzir em nós caráter. E o caráter só vem por meio desse caminho. Então, daí, quando eu entro no caminho de provação ou tribulação, eu sou assim, tá, irmãos? Eu não sei vocês.
Senhor, me livra, Senhor, estou dando conta, não sei o quê, eu não quero esse caminho. Eu não quero esse caminho. Mas, irmãos, a palavra fala que por meio do sofrimento ou tribulação é que em nós vai ser operado o caráter. E o objetivo do Senhor, por meio dessas situações, de todas as coisas que cooperam, é que nos conforme a imagem do Senhor. Então, assim, irmãos, se o Senhor está nos chamando para segui-lo, qual foi o caminho do Senhor? Nós estamos estudando o nascimento do Senhor. Nós vemos que o caminho do Senhor foi um caminho de sofrimento na vida dele, né? Mas o caminho de Maria também foi. Dentro da barriga dela, ele já estava experimentando sofrimento, né? E a gente acha que, sabe, quando vem o sofrimento, é uma coisa estranha. Não, esse é o caminho que o Senhor está nos chamando. E a minha reação é sempre o oposto a isso, né? Mas quando o Senhor mostra que esse é o caminho para Cristo ser formado em nós, nós precisamos dessa perseverança. O sofrimento ou tribulação produz perseverança. E perseverança, entre outras coisas, caráter, ou experiência, né, que fala. Então, a irmã estava conversando, que ela estava meditando nesse Romanos 8, 28, e no enterro, o marido dela levantou e falou aquela passagem de Atos 27, quando Paulo está indo para Roma e ocorreu o naufrágio, né? Então, aqui em Atos 27, 20, por exemplo, fala assim: a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Então, o irmão está falando, nós vamos ver aqui mais para baixo, vou ler o 22, tá? Paulo se levanta, está todo mundo desanimado, eles perderam toda a esperança. No versículo 22 fala assim: mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida, pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não temas, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. 25, portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo correrá exatamente como ele disse. Então o irmão estava falando de propósito, assim mesmo como que a gente foi chamado segundo o propósito de Deus, Paulo também tinha um propósito. O propósito de Deus era levá-lo a Roma para que ele testemunhasse perante o imperador. E tudo estava ao contrário. As estrelas, por muito tempo, e o sol desapareceram. E pensam bem, naquela época o navio precisava da direção do sol e das estrelas para chegar ao destino, né? Mas o Senhor enviou um anjo para Paulo e disse: tenha bom ânimo, porque o propósito que o Senhor queria ia acontecer, independente da oposição do inimigo, das ondas, da lua, do sol e das estrelas não aparecerem, ia acontecer. Isso me faz lembrar Jó 42, 1, que fala assim, depois que Jó teve aquela conversa com o Senhor, né? Ele fala assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, o plano para a nossa vida, o Senhor deseja que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Esse é o alvo do Senhor. O alvo do Senhor não é que nós fôssemos salvos apenas, que é uma grande coisa.
entrássemos pela porta estreita. Ele quer que a gente percorra o caminho apertado. Pô, gente, o caminho apertado sugere sofrimento, né? Mas daí, o que me chamou a atenção nesse áudio da irmã Joana conversando com a outra irmã, essa irmã, ela ia fazer 73 anos o mês que vem. Então, ela fala assim, olha, eu estou passando por toda essa situação, o tratamento está difícil, tudo, mas eu tenho feito uma oração para o Senhor. Na verdade, no meio da conversa da Joana com a outra irmã, é uma coisa tão impressionante que vira e mexe, ela para e começa a orar. E ela fala assim, ela faz algumas orações. Deixa eu ver onde está. Espera só um pouquinho, irmãos. Eu me perdi aqui, mas não, eu vou achar, tá? Aqui. Aqui. Ela falou algumas vezes assim, Senhor, eu quero partir para me encontrar contigo com uma condição. Eu quero ser preparada, estar pronta para herdar toda a herança que o Senhor já preparou para nós. Outra oração. Eu quero partir quando a imagem do seu filho for conformada na minha pessoa, na minha vida. Senhor, eu quero estar pronta para esse dia. Irmãos, eu acho que da gente estar pronto exige perseverança. E a perseverança tem tudo a ver com sofrimento, com aperto. Não vai ser um caminho largo, não vai ser. Eu louvo o Senhor por essa mensagem da irmã, porque na sua infinita misericórdia, o Senhor está me dando mais um chacoalhão. Eu sou muito dura e lerda para responder, irmãos. Lerda, sabe? Então eu vejo que na infinita misericórdia, o Senhor está dando uma situação para a minha vida, me chacoalhando, falando assim, prepara. Você não pode chegar de qualquer jeito na presença do Senhor. Você não pode ir confiado apenas que você um dia confessou o nome do Senhor, você salvou e vai continuar vivendo a vida que você quer. Então eu louvo por o testemunho dessas irmãs, né, a Alessi e agora da Joana. Que isso produz em nós. O meu anseio é dizer, Senhor, eu quero estar preparada para encontrar contigo. Eu não posso me encontrar do jeito que eu estou. E eu creio que era isso que ela estava falando. Esse testemunho ela deu algo bem recente. Então foi algo recente. Daí ela ficou esses 2 últimos meses no CTI e realmente o Senhor fez muitos milagres ali. E uma coisa que o marido dela falou, né, comparando com o naufrágio do Paulo, no caso de Paulo, o Senhor mostrou para eles que ele ia chegar no final, né? Acho que tem tudo a ver com a situação da Joana, mas que o navio ia se perder. Eles oraram muito para que ela fosse curada, mas ela não foi. Mas o Senhor alcançou o que ele queria. Tanto que pouco tempo antes, ela virou para os médicos e falou assim, eu estou bom. Irmãos, eu desejo ser transformada em imagem de Deus. Eu sei que talvez eu não saiba o que eu estou falando, sabe, a profundidade. Mas o Senhor, Ele nos chama para seguir o caminho dEle, para vir após Ele. O caminho dEle foi de sofrimento, sabe, assim, a gente não precisa, sabe assim, não é assim, irmãos, eu não estou falando para a gente comprar um chicotinho e ficar batendo com autoflagelação, não é isso, não. Mas para a gente não se surpreender, né? Quando o Senhor nos propõe um caminho apertado, né? Porque se esse é o preço para que a gente possa ser transformado e chegar na presença dEle, com glória, então acho que, irmãos, não tem outro caminho. Então eu fui muito encorajada. E essa irmã, ela fala uma outra coisa também, ela citou aquele versículo de Colossenses, eu não sei se está aqui.
Eu acho que o Senhor deseja que nós cheguemos até Ele para desfrutarmos da glória dele. Não é de chegar de qualquer jeito. Como que nós vamos chegar lá? Eu vou achar esse versículo. Espera só um pouquinho, irmãos. Esse, Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele não quer que nós, assim, não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Então, assim, eu fui totalmente checada, eu não ia levantar, tá? Não ia, mas acho que tem tanto a ver com perseverança, e isso me chamou muita atenção, sabe? Então, que nós possamos dar boa-vinda ao caminho que o Senhor tem nos proposto, sabe? Porque nós podemos resistir. Nós podemos, o Senhor está nos propondo, o objetivo dele é nos conformar à imagem de Cristo, mas se o meu eu resistir, a única pessoa que pode... Hoje eu ouvi um irmão falando sobre o finalzinho de Romanos 8, sabe, até que a gente canta aquele lá, como que é? Quem nos separará, né? E esse irmão falou um negócio, eu falei assim, gente, é isso, Romanos 8. Romanos 8, que fala assim, aqui, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Daí o irmão fala assim, olha, mais para frente ele fala assim, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nessa lista, ele fala até de outra criatura, né? Do mundo espiritual, tudo. Mas tem uma coisa que ele não citou aqui, e essa coisa pode nos separar de alcançarmos o propósito do Senhor. O eu. O eu pode. Não separar do amor de Cristo, mas nos impedir de alcançarmos o propósito do Senhor. Então, assim, eu fui muito encorajada, sabe, irmão? Eu estou meio assim, eu estou ruminando tudo. Eu não queria levantar, porque essa é uma realidade da irmã, mas eu almejo que isso se torne realidade na minha vida, sabe? Eu acho que, então, o Senhor sabe, definitivamente, que nós possamos aprender a falar. Todas as coisas cooperam, porque ele tem um propósito. E como ele fez com Paulo, que Paulo chegou onde ele tinha que chegar, a despeito de tudo que aconteceu na viagem, o Senhor deseja fazer isso na nossa vida. As aprovações são tão doces aqui, não vou procurar evitar. Tem misericórdia, me dá teu amor, para hoje eu viver só para ti, para que eu jamais me arrependa das chances que hoje perdi. Amém. Um dia a gente pode chegar na presença do Senhor e nos arrependemos de toda a oportunidade que Ele nos deu e que a gente evitou. Somos bem, né?